tá aí? O Marcos estava aí? Tá Oi? aí? Beleza. Ô, Marcos, Oi? me reenvie a lista no tópico anterior do que você enviou. Você Beleza. enviou na aula 31. Manda ela na aula 30, por favor. Tá? Só Aham. para a gente não ter confusão na hora que eu estiver fazendo a conferência. Beleza. Apesar de que já tem uma sua lá, né, Marcos? Você chegou a mandar nos dois. Foi nos dois que eu mandei? Eu não vi, não. Tava sem longe do telefone aqui agora. Já tem ela na. Eu vou mandar. Eu vou apagar aquela lá e vou mandar ela completinha. É, porque tá incompleta que você mandou, beleza. Sim. Às vezes a gente tem que fazer uma ginástica danada pra pegar o arquivo do Classroom. Beleza, vamos fazer uma análise aqui do sistema do Marcelo. Cadê? Só pegar minha caneta para fazer as marcações. Só um segundo. Vamos lá, voltei. Então aí, esse aí é o desenho que o Marcelo apresentou para a gente. Eu vou aproveitar que a gente só tem 7 respostas lá. Eu vou dar uma observada nos outros desenhos para a gente, só para a gente poder fazer uma comparação entre eles. O Frank fez o desenho tão detalhista que ele colocou até a fabricante do motor, né, Frank? Você vê, né, pessoal? Vou pegar o seu aqui também. É tempo sobrando. Ah, eu com certeza não deve estar tendo, não. Vou pegar o seu desenho aqui também.
Vamos ver se eu acho mais algum. Pessoal, eu estou percebendo que mesmo a turma que enviou a atividade teve muita dificuldade nas questões de construir o circuito e fazer uma lógica, né, Later? Com a correção, tá ficando mais claro? Ô Lucas, para mim ajudou bastante, tá? Eu fiquei confuso em algumas situações e com sua explicação clareou bastante, tá? Beleza. Resto da turma aí, tá dando para entender com a gente indo fazendo exercícios, indo mais passo a passo nos exercícios? Ô, Lucas, tá, melhorou bastante, viu? Tava com muita dúvida, agora já tá dando uma clareada. Não, tudo bem, tá? Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu faço isso com vocês desde o início do ano, né? Eu coloco uma lista de exercícios que realmente é para gerar dúvidas em vocês, em quem faz a lista, né? Eu acho que vocês já devem ter percebido isso, que é muito difícil ó, vocês pegarem uma lista de exercícios minha que vocês não vão ter dúvidas, né? Perceberam isso já? Sim, eu Né, não sei se Marcelo? a lista de exercício só aprova, né? Então, a ideia, pessoal, é realmente gerar dúvidas, tá bom? A minha última prova, eu até peço desculpas para vocês que eu fiz confusão em duas questões lá que realmente elas não tinham respostas ou tinham mais de uma resposta e ficou confuso, né? Mas as listas de exercícios é aquela ideia. É para surgir dúvida enquanto vocês estão fazendo, para vocês pegarem aquele ponto ali, tentar entender o porquê daquilo está acontecendo e para a gente solucionar isso na correção, né? Tanto é que vocês percebam que todas as listas de exercício que eu passo para vocês, eu faço questão de corrigir com vocês. Aí eu não faço só a correção da lista, né? Inclusive eu dou a oportunidade de quem percebeu que errou um exercício, deixou em branco, pode ir lá apagar a lista e mandar de novo. É mais interessante para mim que vocês consigam fazer e entendam a resolução, tá? Do que ter um pedaço de papel lá que não significa nada. Isso daí é o fundamental do processo de aprendizagem. Porque se eu pegar o exercício antes para vocês aqui e resolver, vocês vão ter aquela noção visual e aquele falso entendimento. Depois eu posso dar o mesmo exercício para vocês, que talvez vocês não vão conseguir resolver, tá? Experiência própria, eu já trabalhei dessa forma nos anos anteriores aí, principalmente com CLP. CLP é um- é um assunto, né, essa questão de ladder, de lógica, é um assunto que a cabeça embola, não tem jeito, tá? Então, assim, a ideia é que tenham dúvidas, para na hora que bater uma dúvida parecida, nossa, eu já tive uma dúvida parecida nisso, mas a gente conseguiu resolver, eu entendi o que aconteceu. Então, é um processo mental de vocês tentarem resgatar como que faz essa solução, tá? Complementando isso tudo que eu estou falando para vocês, vocês não podem deixar eu avançar se tiver dúvida, né? Por mínima que ela seja, tá? Que seja um símbolo diferente que eu escrevi aqui, mas vocês nunca podem deixar eu avançar. E eu estou querendo reforçar isso porque a gente está tendo pouca participação de vocês, né? Eu queria que mais alunos participassem, né? Eu não quero que os que estão participando deixem de participar para dar a vez para outros, não, tá bom? Eu quero uma forma complementar. Porque se as perguntas dos alunos que estão participando
resolvem as dúvidas de vocês, vocês ficam sem dúvidas, perfeito. Pode continuar quietinho. Só observando, vendo o que está acontecendo e pegando as informações. Mas, infelizmente, eu tenho muita convicção de que não é isso que acontece, né? Provavelmente restam algumas dúvidas. Então, perguntem, interrompam a aula, tá? Daqui para frente em CLP, nós vamos fazer muitos exercícios, nós vamos ficar muito por conta de fazer exercício, tá? A gente vai passar uma semana introduzindo a noção de softwares, né? A gente vai testar todos esses exercícios que nós estamos fazendo nos softwares. Depois nós vamos passar um tempinho aí introduzindo a ideia de contadores, depois a ideia de temporizadores, né? Provavelmente a gente deve matar pelo menos o nosso assunto aqui para o nosso curso técnico em temporizadores, tá? Então, assim, daqui para frente é pouco assunto, né? Se a gente for pensar em questão de assuntos diferentes, diversidade de assuntos. Mas nós vamos ficar muito na base de exercícios, justamente para fixar essa questão de lógica, de PLC, lógica ladder, tá bom? Então fica meu pedido aí para vocês, me interrompam sempre que tiver uma dúvida, sempre que surgir algo que vocês não estejam entendendo, tá? Vamos analisar os dois desenhos aqui? Aqui é a bomba, Marcelo. Sim. Ok. Vocês podem representar a bomba como motor, tá? Vocês sempre podem representar uma bomba como motor, tá bom? Não tem problema nenhum. Você tem uma bomba ligada num tanque, né? Essa bomba aqui, provavelmente, né? O Frank até desenhou no dele aqui, ó. Tá puxando água de algum lugar, né? De um poço, de um lago, de um rio, de algum lugar. Nosso movimento de fluxo de água para encher um primeiro tanque. Esse primeiro tanque interligado com o segundo, né? Então, o Marcelo fez um vaso comunicante aqui. Basicamente, neste primeiro tanque, a água não passa desse nível enquanto este segundo tanque não chegar nesse nível, né? É o conceito de vaso comunicante. E o Marcelo colocou dois sensores aqui, né? Um sensor de nível máximo, né? S1. Se eu tiver enganado, você me corrija, por favor, tá, Marcelo? Um sensor S2 de nível mínimo. Colocou também um atuador aqui, né? Um sinaleiro. Você chamou de L1, é isso? Positivo. Então a gente tem uma saída, né? Que é o sinaleiro. Ok. Tranquilo de entender o pensamento do Marcelo aqui, né? Então, a bomba vai ser usada para encher duas caixas. A gente tem aqui caixa 1, caixa 2. Tá? A partida é feita manualmente. Então, a gente poderia colocar aqui ainda um botão P1, né? Um botão de acionamento. Tá? Meu B1 ali. Esse acionamento é feito manualmente, tá? Ou seja, o operador vai ter que ir lá e apertar o botão para ligar ele, ou ligar a bomba, que seja. Quando a primeira estiver cheia, o controle lógico deve ser capaz de parar a vazão desta e desviar a vazão
para a segunda caixa. Por meio de sensores e válvulas solenoides. Ok? Quando a segunda caixa estiver cheia, a bomba é automaticamente desligada. Tá bom? A forma que o Marcelo pensou não é uma forma equivocada de resolver um problema em que você tem uma bomba para encher duas caixas. Tá? Só que esse desenho, da forma que o Marcelo construiu, não representa o que está escrito aqui. Concordam comigo? Vocês conseguem perceber o porquê? Consegue, Marcelo, entender o porquê que eu estou falando que não representa? É sim, porque a primeira caixa tinha que ser independente, né? E tinha que ter os sensores também de nível lógico baixo e alto para encher a caixa. O principal aqui, porque se você conseguisse matar essa ideia, eu não vejo outra forma de desenhar, e você ia desenhar correto, né? A principal ideia desse enunciado é que, quando ele fala de desviar a vazão para a segunda caixa, ou seja, ele vai aparar a vazão da primeira caixa e desviar para a segunda, é sinal que a minha bomba ela está alimentando tanto uma caixa quanto a outra caixa, tá? E para fazer essa alimentação, a gente vai ter as válvulas solenoides aqui, tanto de um lado quanto do outro, ok? Eu fiz um desenho bem avacalhado aqui, porque o desenho que o Frank fez, isso ficou bem representado, né? Então, observem aqui a bomba. Essa bomba captando a água de uma fonte e alimentando duas caixas d'água. Só que no meio do caminho dessas duas caixas d'água, no encanamento, tanto da primeira quanto da segunda, a gente tem duas válvulas. São as nossas válvulas solenoides. Tá? Então, cada caixa vai ser acionada a partir de cada válvula. A bomba vai estar ligada, mas a água só vai passar se a válvula estiver acionada, né? Se a válvula estiver aberta, tá bom? Caixa 1, com um sensor de nível máximo. Caixa 2, com também um sensor de nível máximo. Ok? Faltou representar aqui também o nosso sinaleiro luminoso, né? Que vai indicar quando cada caixa estiver cheia. Na realidade, nós vamos ter dois sinaleiros, né? Um para a primeira caixa, o outro para a segunda caixa. Tá bom? Então, esse segundo desenho do Frank aqui é um desenho que possibilita um entendimento melhor do problema que a gente precisa resolver. É um esboço melhor, tá?
Eu vou fazer o seguinte, como teve muita dificuldade no entendimento, na interpretação do enunciado, eu vou colocar um esboço aqui, né? Ele mais, cadê? Sem nenhum rabisco meu, né? Tá bom? Então percebam aí que a nossa bomba, né? Só um detalhezinho, do ponto de vista de simbologia, eu falei que vocês podiam representar a bomba como um motor. Representação de motor é isso daqui, tá? Representação de bomba é isso daqui. Então, por isso que eu falei que podia ser representado como uma bomba, né? Do ponto de vista de funcionamento, tem muitas similaridades. Como o nosso objetivo aqui não é trabalhar simbologia disso daqui, é trabalhar o ladder, em um esboço não teria problema algum, tá bom? Ó, nossos dois botões, Start, Stop, liga e desliga. Meus dois sinaleiros de tanque cheio, um referente ao primeiro tanque, outro referente ao segundo tanque. A minha bomba. Minhas duas válvulas solenoides, uma para o primeiro tanque, outra para o segundo tanque. E meus dois sensores, né? Os dois sensores que indicam o nível máximo. Beleza, esse é o nosso esquema. A letra A resolve com esse esboço. Na letra B, eu quero que vocês identifiquem para mim aqui quais são as entradas do sistema. E quais são as saídas do sistema. Tá? Se já identificaram, pode me falar que eu já escrevo aqui. O botão, né, de start aí é uma entrada, né, Lucas? E os dois sensores também de nível aí. Então, a gente tem como entrada aqui o botão, né? Start, Stop. A gente tem como entrada o que foi, Frank? Os sensores de nível. Eu vou chamar de S1 e S2. Tá? Eu vou colocar, inclusive, separados, porque eles são coisas diferentes. Mais alguma? Não, né? O que a gente tem como saída? A solenoide, a bomba. As duas solenoides, né? Tanto a solenoide 1 quanto a solenoide 2. A nossa bomba. E Silaneiro. os sinaleiros, né? PL1 e PL2. Tá? Então, do ponto de vista de ladder, né? O funcionamento básico do ladder, o que a gente quer com o sistema ladder, com o sistema de controle de CLP? Eu quero usar as entradas para controlar o que acontece nas saídas, né? Você controla quando esse sensor ou esse sensor vai para nível alto? Não, isso está fora do nosso controle. A gente está simplesmente pegando a informação desse sensor, tá? Apesar da gente controlar quando o botão vai ser pressionado, a gente está simplesmente pegando a informação desse botão, né? A gente vai controlar diretamente no processo, dependendo dessas entradas, se a válvula abre ou fecha, se a bomba liga ou desliga, se o sinaleiro acende ou apaga. Ok? Então, nós estamos usando as informações de entrada para controlar as nossas saídas. Tá bom? Beleza.
processo bem definido, interpretamos o processo. Definimos entradas e saídas. Como que vai ser o funcionamento desse processo? Apesar de estar descrito no enunciado, vamos fazer um resumo desse funcionamento? Como é que vocês resumiriam esse funcionamento? Primeira situação. Primeira observação. A bomba é ligada manualmente. Eu estou querendo chamar esse botão aqui de B1, tá? Só para simplificar a nossa escrita aqui. Por B1. Beleza. Segunda observação. Caixa 1 enche primeiro. Portanto, se caixa 1 enche primeiro, a gente tem como consequência aqui que a solenoide 1 tem que começar aberta, né? Terceira situação. Quando caixa 1 está cheia, fecha solenoide 1 e abre solenoide 2. Permitindo que a caixa 2 comece a encher. Beleza? Quarta situação. Quando caixa 2 está cheia, bomba desliga. Ó. E eu vou colocar como quinta situação, mas eu podia ter tratado isso em qualquer momento, até mesmo dentro de alguma situação. Eu tenho um sinaleiro indicando quando cada caixa está cheia.
Basicamente são as 5 situações que eu tenho que resolver nesse problema, tá bom? 10 minutinhos, dá para mexer aí? Daqui 10 minutos eu pergunto como é que tá a situação. Se vocês quiserem mais tempo, eu libero mais um tempinho para vocês antes de eu fazer a correção. Pode ser? Beleza, Lucas.
Como que tá aí, pessoal? Deu para evoluir? Querem mais um tempinho? Turma, estão escutando? Sim, Lucas. Estamos, Lucas. Vamos dar mais um minutinho aí. Beleza.
Ok, Lucas, eu fiz aqui. Beleza, Marcelo. Vou dar mais alguns minutinhos aí para ver se mais gente termina, tá? Não, ok. Ô, Lucas, finalizei aqui também. Segurar até 7h30, tá? Escutei aqui, tá, Frank? Mais 3 minutinhos aí para quem tá fazendo. Beleza.
Vamos lá. Mais alguém conseguiu fazer aí, pessoal? Saiu não, Rogério? Vamos parte a parte aqui então, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar uma forma de representação aqui, que pode ser que a gente encontre, né? Apesar de eu já ter definido as entradas e as saídas, eu vou fazer uma forma de representação aqui que no mesmo diagrama a gente consegue ver essas entradas e ver essas saídas, tá? Essa forma de representação, eu vou adicionar duas linhas a mais. Então, basicamente, o meu diagrama ladder, né, é a minha escada ladder, né? São essas duas colunas aqui, essas duas linhas. Então, a minha programação ladder vai ser construída aqui dentro. Nessas duas colunas externas, eu vou expressar as entradas. Então, na que está mais à esquerda aqui, eu vou representar as entradas. Não é que vocês precisam fazer dessa forma, tá bom? É só uma forma de deixar explícita quais são as entradas e as saídas. Pode ser através de tabela, igual a gente já fez aqui, ó. Eu fiz através de tabela, essa primeira parte. Mas nós podemos representar isso graficamente também. Como entrada, eu tenho um primeiro botão, né? Esse primeiro botão é um botão normal fechado, que é o meu botão de stop, tá? É o botão de parada. É interessante porque quando a gente usa essa simbologia, eu sei que esse botão se chama stop, mas a gente sempre vai dar um nome para cada entrada. E a gente sempre vai dar um nome para cada saída. Vocês podem fazer isso também na tabela, não tem problema nenhum, tá bom? A gente vai ter um segundo botão, que eu vou chamar aqui de botão de Start, tá? Que é o nosso botão responsável por ligar a bomba. Bomba não, né? É, a bomba. E esse é um botão normal aberto. É o meu botão de Start. Chama esse botão de B. Vou ter um segundo elemento de terceiro, né? Um terceiro elemento de entrada que vai funcionar como uma chave normal aberta. Esse é o sensor do tanque 1. Da mesma forma, eu vou ter um quarto elemento que vai funcionar também como uma chave aberta, que é o sensor do tanque 2. Eu vou chamar isso daí de C e D. Do lado das saídas lá, eu tenho uma primeira saída, que é a minha bomba. Vou representar minha bomba por M, como se fosse um motor básico. Tem uma segunda saída, que é a minha válvula solenoide 1. Terceira saída, que é minha válvula solenoide 2. Uma quarta saída, que é um sinaleiro, né?
que o exercício me deu de nome de PL1. Eu tenho um segundo sinaleiro, que também é uma saída. O exercício me deu o nome de PL2. Para todas essas saídas, eu posso também criar tags de nome ou renomear essas saídas. Então, vou, só para simplificar, é F, G, H e I. Tá bom? Vou só voltar aqui, ó, para a gente pegar a primeira situação. Situação 1. Quando que a bomba é ligada? A bomba é ligada manualmente, tá? Então, a gente vai ligar a bomba pelo botão de liga e desliga. Então, vou começar, né, o meu botão normal aberto aqui, conectado à bobina da bomba. Como eu estou falando do botão de start normal aberto, ele é B. Como eu estou falando da bomba, a bomba é E. Isso daí vai funcionar? Vai. Se eu apertar esse botão, a bomba liga. Mas e na hora que eu soltar esse botão, a bomba fica ligada? Não. Então a gente tem um problema aqui. Eu vou ter que botar um cara lá só para ficar segurando o botão, né? A gente consegue resolver isso através de um contato de selo do próprio E. Ou seja, se E começou a funcionar, ele continua funcionando. Tá? Se E começou a funcionar, ele continua funcionando. Tá bom? A gente tem uma situação para desligar essa bomba, que é o próprio botão de desliga. Então, deixa eu adicionar esse botão de desliga aqui. O meu botão de desliga, eu vou adicionar ele como normal aberto. Concordam comigo? O meu botão de desliga, eu adicionar ele aqui como normal aberto? Ou seja, na hora que eu apertar B, o E vai ligar? Vai, turma. Sim, vai. Talvez pode surgir alguma dúvida aí. Deixa eu só ver o que mandaram no chat. Beleza. Talvez possa surgir alguma dúvida aí. Porque vocês estão pensando aí. Se eu apertar o B que estava aberto, vai fechar e vai permitir essa passagem de corrente. Só que ele vai chegar no A, caramba, o A está aberto. E a pessoa pode chegar, pô, mas como é que essa corrente está passando se o A está aberto? Na realidade, não é que A está aberto. A gente está simplesmente informando aqui que a gente está trabalhando o A como contato normal aberto. Ou seja, a gente não está mudando o estado inicial dele. O estado inicial dele é o quê? Normal fechado. Então, a gente está permitindo essa passagem de corrente, porque o estado inicial dele também é normal fechado. Tá bom? Então, beleza. Temos uma primeira parte de lógica aqui, que vai ligar
a minha bomba. Tá? Vamos resolver o nosso segundo problema. Se a bomba está ligada, eu preciso abrir válvula 1. Né? Para encher a caixa d'água 1. Concordam comigo? Então, o meu objetivo agora é acionar a solenoide 1, que é F. Como que eu vou acionar essa solenoide 1? Primeira situação que eu tenho que verificar é a solenoide só vai ser aberta. Acho que ficou muito aqui em cima. Deixa eu dar uma baixada aqui. A solenoide só pode ser aberta se a bomba estiver ligada. Essa é a primeira situação que nós temos que observar. Tá? Outra coisa, a gente vai abrir a válvula 1 somente se o sensor C não estiver ativado e somente se o sensor D também não estiver ativado. Tá? Concordam comigo? Voltando no nosso esqueminha aqui, eu só vou abrir a válvula para encher o primeiro tanque se esse sensor não estiver ativado, mais questão de segurança, né? E se este não estiver ativado, que é sinal que o nível está abaixo do sensor. Se o nível da primeira caixa está abaixo do sensor dela, a gente tem que encher primeiro a primeira caixa. Então, a gente tem que abrir a válvula que permite a passagem de água, de líquido, de fluido, para o primeiro tanque, para a primeira caixa. Beleza? Funciona? Funciona? Ô, Lucas, o sensor eu tenho que obrigatoriamente colocá-lo aí como nível lógico baixo, sinalizar aí no diagrama? Você diz nessa primeira coluna aqui? Sim, porque eu só coloquei ele, eu só representei ele no nível lógico alto, tanto o sensor 1 como o 2. Então você está me falando que você fez uma lógica inversa. Sim. Tá, você tem que sinalizar isso no exercício, tá bom, Marcelo? Daqui 1 semana, 2 semanas, a gente vai ver alguns estados padrões desses sensores, tá? Porque normalmente, se ele é um sensor de nível, tá bom? Vamos pensar aqui, ó, que a gente tem um tanque aqui. E a gente tem um sensor de nível nessa posição. Então, basicamente, a gente está perguntando o seguinte: se tem algo aqui. Ok? Se a nossa resposta é 0, sinal que é falso. Né? Então, a nossa água está abaixo do sensor. Se o meu sensor, se a minha resposta é 1, sinal que é verdadeiro. Então, eu tenho água aqui ou acima daqui. Tá? Então, por isso que essa representação de sensores, na maioria das vezes, ela vai ser como uma chave aberta, normal aberta. Tá? Representação de sensores binários vai ser como uma representação de chave normal aberta, que a gente basicamente está fazendo uma pergunta, tá bom? Você pode sim encontrar sensores binários que têm uma constituição normal fechada de hardware, de equipamento.
É possível. Mas isso daqui é um padrão, tá? Costuma ser um padrão utilizado, tá? Quando você for utilizar a lógica pensando da outra forma, você tem que deixar isso muito claro, tá bom? Ok, Lucas. Como é que fica, então, para acionar minha segunda solenoide, minha solenoide 2? Eu vou precisar também que a bomba esteja funcionando, né? Só que nesse caso aqui, eu vou ter o meu sensor do primeiro tanque, né? Que é o meu sensor C, ele vai ser ativo, né? E o meu sensor D, ele ainda não vai ser ativo. Ou seja, o tanque 2 ainda não está cheio. Por isso que a gente vai poder abrir a válvula solenoide 2, que está representada pela letra G. Ok? Analisem aí o que eu fiz, vê se concordam. E no caso, quando o sensor 1 de nível lógico alto ele ativar, o sinaleiro também vai ativar, porque o tanque já está cheio. Agora a gente tem uma situação final aqui, né? Que eu ainda não tratei, né? Que é ativar os dois sinaleiros. Então, eu vou ter o primeiro sinaleiro quando o sensor de nível alto do tanque 1 ativar, o sinaleiro 1 acende. Quando o sensor de nível alto do segundo tanque ativar, fui só chegando as bobinas para a esquerda, né? Vamos chegar um pouquinho mais para a ponta aqui. O segundo sinaleiro acende, né? Essa situação que você falou que faltou, né, Marcelo? Mas só que o segundo eu ia deixar no final, por último. Só ia tratar o primeiro, da primeira caixa, do primeiro tanque. Aí não tem nada a ver, não, né? Pode tratar os dois. Como assim? Aí eu ia continuar seguindo aqui para a lógica para encher a segunda caixa, o segundo tanque. Tá, porque na minha lógica, o processo já foi todo resolvido. Então, essa parte aqui de acender os sinaleiros, ela já tá no final, entendeu? Ah, tá. Agora, o Entendi. seguinte, turma. Esta é uma lógica, né? Sempre que a gente está trabalhando com programação, o algoritmo que eu penso pode ser diferente do algoritmo que vocês pensam. Eu gosto muito de exemplificar. Pensa que a gente tem um quarteirão aqui com ruas nesse sentido assim, ó. Então, se você está caminhando nesse sentido, você chega aqui, você chegou, deu de frente para a loja para a padaria, você vira à esquerda, depois vira à direita de novo à esquerda, e você vai conseguir. Aí você vai bater boca com outra pessoa. Não, eu sempre, quando chego na padaria, eu viro à direita, depois eu viro à esquerda de novo, e depois à direita. E eu consigo chegar lá. Beleza, campeão. Você tá certo, você também tá certo. Vocês estão fazendo dois caminhos diferentes que levam a gente no mesmo resultado. Tudo bem que às vezes você pode ter o cara que faz este caminho aqui e chega no mesmo resultado, né? Mas quando a gente está falando de CLP, a gente quer saber se o negócio funciona ou não. Na realidade, quando a gente está falando de códigos em geral, né? A gente vai ter uma infinidade de caminhos para chegar no resultado final. Então, sempre que eu resolvo um problema com vocês, é uma proposta de solução, tá? Sempre que eu resolvo um problema com vocês, é uma proposta de solução. Se vocês tiverem pensado outra forma, a gente pode discutir a outra forma de vocês e fazer a análise se isso vai funcionar. Quando a gente já estiver trabalhando com software, vocês podem, inclusive, testar no software, tá?
Então, não é porque o meu programa ficou desta forma que esta é a única forma de fazer, não. Beleza? Então, vamos lá. Dúvidas com esse exercício aí? Ô, Lucas, Pode falar. no meu pensamento, eu tinha que fazer a lógica, repetir a lógica para a segunda caixa. Na verdade, não tem necessidade de fazer isso. Não pelo seguinte, Marcelo. Vou voltar no desenho aqui, ó. A nossa segunda caixa é só um reservatório. A gente não está controlando nada nela. O controle da segunda caixa está todo em cima dessa válvula, né? Então, teoricamente, eu realizei o controle da primeira válvula, ou seja, da primeira caixa, todo aqui. E eu repeti esse controle para a segunda caixa. Só que eu controlo a segunda caixa através da segunda válvula, né? A única diferença que eu tenho, né, que é o que eu preciso analisar, é com relação ao sensor que eu estou usando, né? O estado dos sensores é diferente. O estado de cada sensor é diferente, tá? Ah, tá faltando uma coisa nesse exercício. Tá faltando uma coisa nesse exercício aqui, ó. Situação 4. Quando a caixa 2 está cheia, a bomba deve ser automaticamente desligada. Pela nossa lógica, né? Essa primeira linha aqui, que é onde liga e desliga a bomba, eu não estou falando nada da caixa 2 está cheia, né? Então eu tenho que adicionar um sensor aqui referente à caixa 2. Então eu posso utilizar o sensor da caixa 2, que ele é o sensor D, e ele vai ser normal fechado, porque ele vai começar em nível 0, então permitindo a passagem de corrente, e no momento em que, vou fazer tudo da mesma cor para não ficar muito carnaval, né? E no momento em que esse sensor for ativo, aqui vai abrir e, consequentemente, vai desligar a minha bomba, tá? Respondi a sua pergunta, Marcelo? Sim, Lucas. Deu para entender, turma, de onde que surgiu, o porquê que surgiu, né? Por que que eu inseri o D aqui? Foi para resolver a minha quarta condição. Eu não tinha tratado dela ainda, né? Beleza? Beleza. Eu vou postar esse material para vocês hoje, tá? O slide com as resoluções, desde o número 1. Eu posto lá para vocês. Amanhã a gente vai ter a apresentação do grupo que ficou responsável pelo trabalho de ruído, né? Medição de ruído. Tá? Então a nossa aula de amanhã vai ser dedicada a isso. Nossa aula de sábado, nós vamos ter 2 horários no sábado, não é isso? 7 e 8, né? 7 e 10 e 8 horas, né? Eu vou fazer o esquema que nós estamos fazendo para os sábados, lista de exercício, tá? E é até bom que a gente... Eu não vou dar uma lista extensa, não. Vou dar uns 3 exercícios só, mais ou menos nesse estilo, para a gente pensar no processo e resolver o problema. E aí a gente vai discutir esses exercícios na semana que vem, só que aí eu já vou discutir esses exercícios com vocês
levando eles para o software. Então, eu já vou aproveitar esses exercícios para a gente conseguir trabalhar no software, tá? Então, semana que vem, acho que a gente vai conseguir introduzir o software. Eu já trago o link para vocês, eu disponibilizo o software e a gente dedica algumas aulas também a auxiliar vocês a fazer essa instalação, tá bom? Só um breve levantamento aqui. Tem algum aluno que só assiste aula com celular, só usa celular, não tem computador, não tem notebook? Não consegue usar computador por qualquer motivo que seja? Professor, eu tô sem computador. Beleza. Como nós só temos 16 aqui, eu creio que a gente vai ter vários outros na sua situação, tá, Marcos? Eu vou tentar. Eu não conheço, mas eu vou buscar algum simulador de celular também, tá? Mas, para o nosso trabalho final, o software que vocês vão ter que usar é no computador, tá? Ainda não decidi se vai ser um trabalho individual ou em dupla, ou em trio. Vou pensando nisso aí. Mas devo colocar pelo menos em dupla aí para quem não tem o computador conseguir pelo menos auxiliar na criação do programa algum outro colega que tem o recurso do computador, tá? Mas, de qualquer forma, nós vamos conversando e acertando as arestas aqui. Vocês sabem que comigo não tem nada imposto, né? Tudo é conversado, da melhor forma para todos. Fechamos? Ok, Lucas. Ok. Então, a gente se vê amanhã, 18h15, né? Nosso horário de costume de segundas, terças e quartas. Até lá, pessoal. Ok, boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Mas,